em meio às discussões sobre a pandemia do novo coronavírus, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina tem sido debatido com muita frequência, não só por quem faz parte da área da saúde, mas também pela população em geral. Mas o que se sabe até agora sobre esses medicamentos? O repórter Bruno Protásio está de volta ao vivo com a gente e vai tirar as nossas dúvidas com um médico infectologista que traz aí as informações. Boa noite, Bruno. É importante, ter informação e essa é a nossa ideia aqui. Não é nem entrar em discussão se é bom usar ou não, mas é exatamente passar a informação necessária para quem está nos acompanhando. Queria a palavra aí do doutor infectologista, o Fernando Maia, que está conosco, não é isso? Boa noite. Exatamente, Edson. A nossa intenção é trazer o maior número de informações possível quanto a essas medicações, como ela é utilizada, os riscos também que elas apresentam. E nós estamos com o Dr. Fernando Maia, infectologista, que vai conversar sobre este assunto a partir de agora conosco. Doutor, como é que é utilizada a cloroquina, a hidroxicloroquina no tratamento a pacientes da Covid-19? Agora houve a mudança também do protocolo do Ministério da Saúde, permitindo a realização a utilização dos medicamentos em pacientes com casos leves. Como isso é utilizado? Boa noite. Boa noite. O protocolo do Ministério abriu a possibilidade de tratar todas as pessoas, certo? Agora, é importante dizer que o protocolo não obriga nem proíbe o tratamento, apenas deixa a critério do médico assistente que ele tem a liberdade de prescrever se ele achar necessário. A Sociedade Alagoana de Infecto, seguindo a orientação da Sociedade Brasileira, a gente não tem recomendado tratamento para todo mundo, por um motivo só. A gente não tem ainda dados definitivos, robustos, de que a droga efetivamente funciona. Então, por causa disso, a gente tem recomendado que o tratamento seja aplicado apenas naqueles pacientes que têm um risco de desenvolver forma grave. Obeso, hipertenso, diabético, pessoas que têm a imunidade baixa, algumas situações clínicas bem específicas. Mas a portaria do Ministério permite que qualquer médico, a seu critério e com o consentimento do paciente, se ele achar que o paciente tem benefício da medicação, ele pode prescrever sem nenhum problema, pode prescrever a medicação. E a gente tem, em relação à cloroquina, que é a droga que a gente tem mais estudos a respeito disso, existem estudos que são favoráveis e tem estudos que não são tão favoráveis, e por isso a gente ainda não pode afirmar que o tratamento seja definitivo para todos. Mas os estudos continuam, a gente vem acompanhando dia a dia o lançamento dos novos estudos, a gente está acompanhando para ver como é que isso vai se desenrolar. Quais são os riscos da utilização da cloroquina, que apresenta também, doutor? A cloroquina, basicamente, ela não pode ser utilizada por pessoas que têm algum tipo de arritmia cardíaca, algum tipo de doença do coração. Então, pessoas que já têm arritmia, a cloroquina pode piorar essa arritmia e pode causar até morte por fibrilação. Então, é por isso que ninguém deve fazer, muito importante, ninguém deve fazer automedicação, certo? Para usar a cloroquina com segurança, a pessoa precisa passar pelo atendimento médico, o médico vai observar, primeiro, se a pessoa tem indicação de fazer cloroquina, segundo, se a pessoa pode fazer cloroquina, pode usar cloroquina ou não. Tem pessoas que não vão poder usar cloroquina, mesmo tendo indicação, não vão poder usar por questão clínica própria. Então, é muito importante não fazer automedicação. É importante que todo mundo seja examinado pelo seu médico, para que o médico possa dizer exatamente se a pessoa pode e deve tomar cloroquina ou não. Então, é muito importante, não tome cloroquina sem... E qualquer dessas medicações, não tome cloroquina nenhuma outra dessas medicações sem receita médica, porque você pode estar tomando uma droga que pode lhe fazer mal, pode até lhe matar, inclusive. Esse é um ponto muito importante, né, doutor? Porque culturalmente a gente vê a automedicação com diversos casos. E numa situação como essa, da pandemia, às vezes na ansiedade, na necessidade de buscar de toda forma uma cura, as pessoas vão em busca desse medicamento. Então é bom reforçar que isso pode apresentar riscos muito graves. Exatamente. Assim, a gente sabe que a principal, só para citar um exemplo, a principal causa de intoxicação nos hospitais de uma maneira geral, a principal causa de intoxicação é uso inadequado de medicamentos. Então, o medicamento, a gente toma para fazer bem, mas ele pode fazer mal se ele for mal utilizado, se ele for utilizado numa dosagem inadequada ou se ele for utilizado numa pessoa que não pode tomar aquele remédio. A cloroquina não é diferente disso. Então, qualquer pessoa, antes de tomar qualquer remédio, deve procurar o seu médico para saber se pode ou se deve
tomar medicação, isso é muito importante, porque ela tem efeito, ela não é uma droga perigosa em relação, se você for comparar com outras drogas, ela é uma droga relativamente segura, mas tem pessoas que não vão poder utilizar. Por isso que é importante passar pela avaliação médica para que o médico possa avaliar corretamente se aquela pessoa pode e deve tomar medicação ou não. O que o senhor falou também no começo é que os estudos em relação à efetividade desse tratamento com a utilização da cloroquina estão em andamento. Ainda não há garantias, a eficácia comprovada até o momento 100% de que este é um medicamento que pode curar a Covid-19, né? Exatamente. Assim, a gente tem vários estudos em andamento e por conta da pandemia é natural que muitos estudos tenham iniciado agora por causa dessa história. Então a gente tem alguns estudos que mostram que ela sim é efetiva e tem estudos que mostram que não. Então esses estudos precisam andar um pouco mais, a gente precisa fazer estudos que a gente chama de estudos de duplo cego, estudos com grupo controle, quer dizer, estudos que você compara pessoas que tomaram a medicação e pessoas que não tomaram, para a gente poder comparar se aquela medicação trouxe realmente algum benefício, reduzir mortalidade, reduzir internação, reduzir gravidade da doença ou não. Então esses estudos estão em andamento, esses estudos demandam tempo para serem feitos. E que a gente não teve nem esse tempo hábil ainda. A doença tem menos de 6 meses no mundo. Então a gente não teve nem tempo sequer de poder avaliar com mais rigor. Esses estudos estão em andamento. Alguns já têm alguns resultados preliminares, outros ainda não. Temos que aguardar. No momento a gente não tem, como você lembrou bem, a gente não tem resultados definitivos ainda se a droga funciona ou não. Mas por conta da situação, nós estamos em guerra. As pessoas estão morrendo agora, hoje. Então, por conta da situação de gravidade da pandemia, então, o Conselho de Medicina permitiu o uso, chamado uso por misericórdia. Quer dizer, você não tem mais o que fazer, o paciente vai morrer, você tenta alguma coisa. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo a cloroquina. E como as outras drogas também. Mas ainda não há estudos definitivos, a gente tem que aguardar o desenrolar dos estudos para a gente poder ter essa ideia com um pouco mais de clareza. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, informações extremamente importantes para este momento que a gente está vivendo, né, Edson? E principalmente o que o doutor bateu muito forte na tecla, o risco da automedicação. É preciso, em qualquer caso, uma avaliação médica para a utilização destes medicamentos. Volto com você no estúdio.